Hoje nós vamos falar sobre os aspectos relacionais envolvidos na avaliação psicomotora. E no final falaremos sobre os aspectos funcionais. Bom, esse é um trabalho que eu executei sobre a avaliação. Primeiro vamos falar da entrevista psicomotora. E vamos ver, então, quais as queixas que os pais têm sobre a criança, como é que eles se sentem em relação a essas dificuldades e quais condutas consideram inadequadas. Sem se considerar os problemas, também nós vamos saber que tipo de criança ele ou ela é. E aí nós vamos ver ser pais. O que significa para eles ser pais? Qual que é o jeito deles se relacionarem com o filho? E aí, para cada um dos pais, você se parece com algum dos seus progenitores? E para terminar a entrevista, um dia na vida da criança, os momentos de contato com a família. Bom, os dados de evolução, de idade, também serão vistos. Mas, logo em seguida, nós vamos ter uma entrevista inicial com a família. E aí nós vamos falar com os três, pai, mãe e filho, para poder desenhar. Nesse caso, é uma criança com autismo, que quem inicia o desenho é o pai fazendo um boneco que a criança circunda. E eu pontuo, está lá dentro. E a criança fala, papai. Logo em seguida, a mãe desenha um pato. E ao desenhar esse pato, a criança fica super feliz. E aí ela pede, então, para a mãe que desenhe uma onça. A mãe diz não sabe, e pede para o pai desenhar. Aí, assim, nenhum dos dois sabe. Então, eu, segurando a mão da criança, ajudo a traçar a cara de um felino, porque o importante é entender o pedido da criança. Ele fica feliz com o desenho da onça e fala, onça bava, e começa, de certa maneira, a ficar mais agressivo. Aí a mãe, então, desenha um morcego. E, quando ela desenha esse morcego, o menino vai lá e rabisca, rabisca, rabisca agressivamente esse morcego. E do lado, tenta reproduzir também um morcego. E eu digo a eles, o morcego da mamãe e o morcego da criança. Logo em seguida, então, o pai resolve fazer uma figura estilizada, que é o Batman. E aí, então, a criança fala, Batman. São poucas as palavras reconhecíveis. Em seguida, o pai desenha um foguete e a criança faz confusão que esse foguete seria algo que ele chama como chamaminha. E a mãe traduz como fantasminha. E aí começa a fazer vários fantasmas para a criança. Em seguida, então, o pai também faz 2 fantasminhas em cima do foguete que ele tinha feito. E a mãe faz um morcego em cima da cabeça do fantasminha. Vejam como as fantasias vão aparecendo e depois a gente vai poder interpretar. O que vai acontecer na sequência? A gente vai ver que, ora, a criança se relaciona com a mãe e com os conteúdos que ela apresenta, ora, ela se relaciona com o pai. Não há uma relação dos três. É ora a mãe, ora o pai. E exatamente não existe o triângulo de piano. Por quê? Porque os pais
tem seus próprios problemas também. Bom, isso foi no consultório em 1991. Vamos falar, então, agora do exame psicomotor livre. Primeiro, nós vamos falar da exploração, que não tem, assim, limites, que é rapidíssima, dos vários objetos, pela criança hiperativa. Então, ele traz de casa um cachorrinho, e ele se vinga no cachorrinho, porque fala que ele é malcriado. Em seguida, ele vai jogar o beisebol. Né? O que está em vermelho são as verbalizações que ele fez. Logo em seguida, ele já transforma a brincadeira num pula-pula com a bola grande, mas larga para lá. E vai pegar o tambor, e vai bater, e olhem só o que ele fala. É a guerra. A fantasia dele é que bater o tambor é na guerra. Em seguida, ele vai falar, eu sou um gênio. Olha só como essa criança vai brincando e irradiando o seu jogo. E a gente vai observar as cinesias que também ocorrem no exame livre, né? Mesmo aí, sem a gente estar fazendo uma prova específica, aparecem as dificuldades. Olha também a dificuldade de coordenação visomotora. Jogar bola, o beisebol, o beisebol não, o basquete, é completamente difícil para ele, né? Ele não tem direção e a bola vai para trás. Depois, olha só, outra verbalização dele. Eu sou o olhador. São segundos, ele é realmente impersistente do ponto de vista motor. Passa dali para cá, já está agora com a flauta explorando. E vai para a bolona. E aí considera que a bolona é a barriga de um elefante que ele verbaliza. E logo a seguir ele vai falar que o elefante parece com a avó dele, porque a avó é gorda, tem barriga grande. De novo, ele pega outro objeto e vai falar do oeste. Então, ele começa a fantasiar que o laço é do cowboy do oeste. E aí ele vai procurar um cavalo. E olhem só como que é o modo dele de cavalgar. É lógico que ele não tem controle, e na agitação dele, o que vai acontecer? Opa! Ele vai cair. Agora nós vamos ver uma criança de inibição psicomotora, que é absolutamente o contrário da criança hiperativa. Entre os vários brinquedos, ele escolheu esse tambor e achou que só podia brincar com esse tambor. Veja, ele fica batendo estereotipadamente e olha para todos os brinquedos, olha para a sala, olha para mim, mas continua. E olhem só, não tem uma expressão mímica. O bloqueio é tão grande que não há prazer em tocar esse tambor. Ele levanta, porque cansou de ficar sentado ali, continua olhando pela sala. Opa, e agora? Ele vai tentar tirar o tambor roxo, mas acha que não pode. Põe de novo o tambor. É daquela criança que é completamente assujeitada ao outro. Ele entendeu que a minha instrução era: escolha um brinquedo, então ele vai ficar ali brincando. Olha na estante os brinquedos, o desejo está não naquilo que ele está realizando. Olhem só, ele fica aflito. E vocês vão ver o que vai acontecer com essa atividade repetitiva.
Ele vai me dizer, a mão está doendo. E eu pergunto para ele, e o que você vai fazer? Sua mão está doendo? O que você vai fazer? Ah, não sei. E aí, o que acontece? Se a mão dói, quando que acontece? Aí ele diz, quando eu faço uma coisa muitas vezes, fico muito tempo. E a mão fica toda escorregando. E aí, quando essa mão fica toda escorregando, eu converso com ele, a mão fica suada, então, né? Como é que isso acontece? Aí eu falo, por que você está fazendo uma coisa só? Ele fala, pode brincar com outra coisa? E olhem só, imediatamente ele vai pegar a bola. E vejam que a coordenação dele não é tão ruim. E ele está assim, com uma mímica expressando já uma certa alegria. É só para mim esses brinquedos? E vai caber ali a bola? Ele imagina. Opa! Que delícia! Esses exames psicomotores livres também em 90. Vamos falar agora do exame psicomotor, que é constituído por provas que permitem organizar um olhar clínico sobre o corpo enquanto instrumento de ação. Primeiro, imobilidade ou persistência motora, que é a capacidade de ficar em pé com os pés juntos, com os braços estendidos. Veja esse pequenininho, é difícil para ele. Ele é uma criança mais hiperativa. Esse é um inibido débil psicomotor. E veja só, ele faz caretas, faz trejeitos, e é difícil para ele manter a postura. Dá uma risada, acaba parando. O maiorzinho, ele consegue manter a postura, e no maiorzinho, a gente pede que faça uma posição diferente, um pé na frente do outro. Mas quando eu faço um barulho, que é para provocar, ele se assusta. É a reação de prestância. E aí nós vamos falar do tônus, vamos falar primeiro da extensibilidade, que é quanto cada articulação consegue se mobilizar. Nós vamos ver, então, a extensibilidade de cotovelo, de ombro. Olha esse menininho, a rigidez é tão grande que ele vira o corpinho, porque sente um incômodo. Vamos falar da sensibilidade das mãos, do cotovelo, com o maiorzinho, dos ombros. Olhem como eu seguro. E olha só, a mão esquerda, ele sente dor, olhem a careta dele. É sinal da rigidez. A prova de balão ou balanceio, que a gente vai ajudar a criança a balançar o braço relaxado. Vocês viram a paratonia dele, como é que ele dá uma paradinha? É difícil para ele. Olha a rigidez, o braço ele não deixa solto, o braço fica esticado. A diferença, essa criança deixa o pulso bem soltinho. Olhem só, cai e fica em pêndulo, o cotovelo também está bem solto, a gente consegue ajudar o balanceio, sem nenhuma paratonia. Aí é para fazer o balão do ombro, então a gente vai ajudar a criança a inclinar um pouco o tronco para liberar o ombro. Quando ela aceita inclinar o tronco, aí a gente vai fazer o movimento
que é o movimento que vai permitir a liberdade do ombro, de movimentação do ombro. E girando o tronco, a gente vê melhor ainda como que está esse balão. Olhem só, esse menininho tem várias paratonias. Então, vejam que não é um braço soltinho, relaxado. A seguir, nós vamos ver as cinesias de imitação e de difusão de tensão. Olhem só, ele põe a mãozinha para trás para impedir que a mão mexa. Mas quando usa a mão esquerda, pronto, que é a não dominante, aí aparece essa cinesia. Ao abrir as pontas dos pés, também abre as mãos. Quando abre a boca, também abre as mãos. Ele põe até a mão no bolso para tentar esconder. E a menininha, a mesma coisa. O menino maiorzinho já consegue fazer a diadococinesia tranquilamente e não há nenhuma cinesia. Mas, olhem só, quando ele vai fazer a ponta do dedo, aí sim vai surgir alguma dificuldade. Olha a difusão tônica da mão esquerda para a mão direita. E existem até pequenos movimentos de imitação da mão direita para a mão esquerda. Então, as cinesias aparecem. Olhem esse menininho também, com muita dificuldade. Até o rosto dele faz uma careta. Vamos falar da imitação de gestos, que vai avaliar fatores práticos e somatognósicos. O mesmo menininho vai imitar o que eu faço com a minha mão. Olha, não é tão bem feito, a mãozinha fica com os dedos meio abertos, ele fica sem saber qual dedo que vai, qual mão que vai usar. E fazem espelho, né? Na idade é esperado. Mas já está irrequieto, já está querendo ir embora. Eita, nós! Aí eu chamo ele de volta. Aí ele senta, tipo assim, eu faço, mas do meu jeito. E olhem só, para realizar coisas mais difíceis, ele ajuda com a outra mãozinha a construir o movimento. São todas observações que nós vamos ter. Uma criança maiorzinha já não deve fazer isso. Olhem só essa criança que é inibida débil psicomotora. Ela tem uma noção do próprio corpo tranquila, mas olha a cinesia, sempre aparecendo. Consegue realizar os gestos tranquilamente. Mas sempre cinesias. Vamos agora avaliar o equilíbrio estático, com provas em um só pé, de olhos abertos e fechados, e também agachado. Nós vamos ver aí qual é o custo de manter o equilíbrio, que tensões aparecem, cinesias e oscilações. Olha o pequenininho, com toda a debilidade psicomotora, o atraso psicomotor que ele tem. Essa criança também, que é muito paratônica, olha, ela vai chegar até a... Opa, perdeu o equilíbrio. As oscilações são tão grandes com o pé não dominante que ela vai, inclusive, cair. A outra criança já se mantém melhor, apesar de ter pequenos movimentos de equilibração e um balanceio dos braços para se manter, por exemplo, na ponta dos pés. Agachadas e cinesias da face vão aparecer.
Essa criança tem uma rigidez maior e também tem um pouquinho de cincinesia. Esse menino fica bem num pé só. No maiorzinho, a gente pede também os olhos abertos e depois os olhos fechados. Ele mantém por bastante tempo. Tem um pouquinho um movimento de esmigalhamento dos dedinhos da mão. Com os olhos fechados, se torna mais difícil. Aí tem pequenas oscilações. Opa! Perdeu o equilíbrio também. Ele vai agachar e olhem só, ele tem um tônus baixo. Ele consegue agachar com o pé inteirinho, a planta inteirinha no chão. E aí eu falo, agacha na ponta do pé. E aí ele quer ficar literalmente na pontinha do tênis. Eu digo, não, é na meia ponta. Bom, a seguir nós vamos ver o equilíbrio dinâmico. E nós vamos ver movimentos da marcha, normal, na ponta dos pés, no calcanhar, tocando um pé no outro. Vamos avaliar direção, tamanho, sequência dos passos, além de movimentos involuntários e possíveis tensões que podem aparecer. Bom, no hiperativo, olha só, a marcha dele é completamente para os cocos, né? No calcanhar, ele vai ter as cinesias e dá 2, 3 passinhos e para. A criança que tem paratonia e é hipertônica está andando, encostando um pé no outro. E a outra criança também com muitas cinesias, abrindo os braços. Esse aqui, no início, ele não faz a dissociação dos braços, mas eu falo com ele, faça o braço junto. Aí ele consegue dissociar tranquilamente. E como ele fala que é um soldado, ele aparece, então, fazendo continência algumas vezes. E na ponta dos pés, a mesma coisa. Ele vai na pontinha do tênis e eu insisto que é meia ponta. Aí vai legal. No calcanhar, ele também vai bem. Um pé encostado no outro, seguindo uma possível linha. Avalia também os saltos, com os 2 pés juntos em um só pé. Vemos a direção, o ritmo, a preparação do salto e o modo de cair no solo com a possibilidade de se equilibrar e não perder o equilíbrio. Olha só, os saltos pequenininhos, os pés se separam, não vão os 2 pés juntos, num pé só, impossível. O débil psicomotor também tem toda uma participação dos braços e separação dos pés quando pula. Num pé só, no outro pé, mais difícil, dá 3, 3, 4 pulinhos e para. O pé não dominante é mais difícil para o equilíbrio. Olhem só o menino com as paratonias e a rigidez. E a menininha também com dificuldades de trabalhar com o pé, principalmente o não dominante. A criança pula num pé só e no outro. Ixi! Quando eu peço um pulo grande, ele cai no chão. Aí eu digo, segura, não cai não. Agora ele vai com os 2 pés juntos. Tranquilo, bem relaxado, num pé só. Vai e volta.
Em seguida, nós vamos ver a dissociação de movimentos. Vamos fazer movimentos com segmentos corporais diferentes, de modo coordenado e dissociado, ou seja, cada um por sua vez. As provas são alternar bater palmas e batidas dos pés, movimentos de fechar e abrir a mão com o punho fechado de modo alternado, bater com a palma da mão para cima e com a palma para mão para baixo, numa superfície, que seria também algo da diadococinesia, já aí com a dissociação. Olha só, ele fica sem ritmo pela má dissociação, com cincinesias, bem lento na execução para conseguir fazer. Olha só, quando ele vai fazer a dissociação mais simples, que é bater e bater os pés, aí um de cada vez, aí de vez em quando ele se confunde. A menininha lentifica para poder dissociar, ela vai devagar, tá vendo? A outra também tem dificuldade na dissociação, e ela prepara o pé. Quando bate as palmas, ela já levanta o pezinho para em seguida bater, né? É um controle. Surgem movimentos involuntários, cinesias, tensões e dificuldades em separar os gestos de acordo com as instruções das provas. Nós observamos bem em todas as crianças. Vamos ver agora, com o maiorzinho, a possibilidade da diadocinesia na superfície da mesa. Erra às vezes porque ele vai muito rápido, né? Mão aberta e punho, ele vai avançando a mão no espaço. É um jeito dele controlar para conseguir dissociar. No ritmo, olhem a batida, é tatapá, tatapá. E ele segue bem o ritmo. Então, há um bom ritmo e uma boa dissociação. Um ritmo mais difícil, aí fica também bem, ele não tem problemas sérios de ritmo. Vamos avaliar agora a lateralidade. É uma lateralidade que a gente vai considerar para as mãos gestual, espontânea, e a habitual. E a gente vai notar as discrepâncias entre o que é gestual e o que é habitual. Também pode ocorrer a lateralidade cruzada para os olhos ou os pés, em relação às mãos. Por exemplo, mão direita e usa o olho esquerdo. Essa criança tem uma lateralidade cruzada. Na prova do gesto espontâneo, a gente espera que o braço dominante fique por cima. E ele põe o braço esquerdo por cima. Tudo isso vai trazer dificuldades. Agora, no habitual, aí tá vendo, ele vai usar a mão direita para pentear o cabelo, para escovar o dente, para fazer de conta que está fazendo um recorte, para bater um prego. Essas são as instruções simples. Acender um fósforo, recortar com uma tesoura, matar uma barata. E na perna vocês veem que ele é destro. Né? Ele tem a confusão entre lateralidade espontânea e gestual, e na perna ele é destro. Já no olho, opa, é o olho esquerdo. Por isso é que é lateralidade cruzada. É tanta dificuldade nessa criança com atraso evolutivo que a própria dominância lateral também tem dificuldade. Esse mais velho também
cruza o braço esquerdo por cima. Então, há uma discrepância entre a lateralidade gestual e habitual. Por que que isso é importante? Se a criança vai escrever e ela é destra, por exemplo, ela faz esse movimento. Mas se o olho dela é o canhoto, opa, vai dar uma dificuldade tônica. Agora, ele cruza o braço direito por cima, que mostra que a lateralidade é meio complicadinha. Na hora de segurar um braço atrás do corpo, com a outra mão, ele segura também com a mão direita. Depois usa os dois braços. E volta para a mão direita quando eu peço a ele segurar com um braço só. Opa, matou a barata, pé direito. Não é uma lateralidade tão cruzada. Chuta com a perna direita a bola. Faz de conta que vai subir numa escada, olhem só. Usando o primeiro pé dominante no primeiro degrau. Pentear o cabelo, oba, até tira o boné. Escovar os dentes. Aí ele até bochecha. Riscar um fósforo, ai, faz de conta que queimou a mão. Vai dar corda no relógio. Essa prova, hoje em dia, as crianças não vão nem saber. Finge que escreve. E dá cartas, né, para a gente jogar um baralho. Corta com a tesoura. Agora ele vai fazer o que eu estou dizendo para ele, né? Dá as cartas, vai enfiar uma agulha e vai olhar. É o olho direito. Ele não tem o cruzamento do olho esquerdo, não. Essa prova continua, vendo a dominância ocular, a gente pega uma folha e faz um furinho. A criança com duas mãos e a gente vê que ele olha com o olho direito. Bom, vamos ver a adaptação ao espaço. A prova consiste em medir o espaço com passos em número crescente. Veremos se há reversibilidade para passos maior número, de maior quantidade, passos menores. Esse menino começa andando tranquilamente, e aí a gente pede que ele aumente o dobro dos passos. Fica difícil, olha, no finalzinho ele não conseguiu fazer a possibilidade de reversibilidade. Pedimos em seguida que diminua os passos, a mesma coisa. Com 4 passos, ele tem que aumentar o último passo, porque ele não calcula bem o espaço. De novo, aumenta o passo no final. A menininha começa, faz do jeito dela o espaço, no final tem que diminuir o passo, e na hora que ela vai ter que fazer um número maior, olhem só, ela usa até um controle de dar um passo junto ao pé, dar um passo junto ao pé, mas não consegue realizar. É pedido que ela não junte os pés, aí ela vai tentando. Opa, o último passo é pitititinho, porque ela não calcula bem o espaço. Mesma coisa, se diminui o número de passos, de novo o controle de juntar os passos. E olhem as cinesias dos pés. O equilíbrio dela não é um bom equilíbrio. Os dedinhos se levantam.
Diminuir os passos é bem difícil para ela. Na repetição já vai um pouco melhor, mas sempre com dificuldade. Bom, adaptação ao ritmo. As provas são de marchar no ritmo médio, rápido, lento e alterno. Avaliamos se a criança os diferencia e segue bem, e vemos também a sua coordenação na marcha, entre o deslocamento dos pés e o balanceio dos braços. Olhem só esse menininho. Grande dificuldade, não há dissociação dos braços. E olha só, ele não faz uma diferenciação entre os ritmos, né? É como se fosse a mesma coisa, olha, ele não consegue realmente diferenciar. O maiorzinho, sim, faz uma boa diferenciação. Ele vai até batendo mais rápido, mais forte. Às vezes perde um pouco a dissociação dos braços. E eu falo sempre, atenção, quando vai mudar o ritmo. Aí ele vai, opa, o ritmo rápido agora, consegue. Atenção, ele faz até uma continência. O ritmo lento, tranquilo. O ritmo alterno, que é ele segue bem, direitinho. Esse também foi realizado por mim e por Margarida Guimarães. Agora vamos falar da bateria de coordenação visomotora de Zasou, a prova de pontilhagem e os recortes de Ozerets ou baby recortes, dependendo da idade, e a construção de torres. Então, vamos ver essa criança com bastante dificuldade, cincinesias, há uma incoordenação visomotora mesmo, ele, inclusive, faz o traçado nos quadrinhos no nível vertical, que é exatamente mostrando a imaturidade, ele não faz um traçado da esquerda para a direita. Com a mão esquerda que a gente propõe, fica mais difícil ainda. Olha a cinesia na mão, como é que fica grande. E a dificuldade do traço é ele ultrapassa o limite do quadradinho, tenta trocar de mão, mas é obediente, sabe que não pode. Continua com toda a cinesia. Quando termina, aí eu falo com ele para fazer o traço horizontal. Olha o recorte, como é que é difícil também. Como que a boquinha está lá toda em cinesia, aberta a boquinha, e até a língua sai para fora, olha. Na hora de virar o recorte, ele usa o baby recortes pela idade, os eretos é acima de 7, 8 anos. Então, olha só, ele vai, com toda dificuldade, fazer a parte curva do recorte. O pulso fica virado, é muita dificuldade mesmo, cinesia da língua grande, bem grande. Com a mão esquerda é impossível, ele masca, 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 eu falo com ele que não precisa, mas ele é insistente, ele tenta, 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 e vai mascando até realmente ver que não é possível mesmo.
Ele é persistente, ele vai tentando, vai mascando e tentando. Aí tenta fazer com a outra mão, eu digo para ele, não, não precisa, pode parar. Aí ele vai fazer o torres. Primeiro, cubinhos que tem mais ou menos 1 centímetro. E quando caem 2 cubinhos, a gente considera que a torre caiu, desmoronou. Olhem a cincinesia. Agora com cubinhos menores ainda, de meio centímetros. E a linguinha está lá para fora, os dedinhos estão lá também com cinesia, toda uma dificuldade da coordenação motora fina. A gente dá 3 ensaios para ver o que a criança consegue fazer melhor. Agora com a pinça. Ele diz que nunca usou isso, que não sabe como que é. Falei, é uma coisa difícil, né? Mas ele vai tentando. Toda dificuldade mesmo. Opa, cai! Nova tentativa. Cincinesia grande. E a cincinesia de imitação nas mãos. A mão esquerda fica tensa. Opa, que difícil que é conseguir colocar. Quando cai um só, a gente deixa que continue. Mas se cair mais de um, caírem 2, aí encerra aquele ensaio. Epa, caiu. Vai começar outro ensaio. Caiu um só. Opa! É difícil mesmo. Bom, vocês viram, então, que nós abordamos aqui todos os aspectos de uma avaliação psicomotora. Desde o primeiro contato com os pais, o primeiro contato com a criança através de um desenho conjunto com a família, o exame psicomotor livre, e que nós vimos bem as diferenças de uma criança com dificuldades de inibição e com uma criança agitada, hiperativa, e, no final, nós vimos os fatores funcionais todos que ocorrem e que a gente também vai avaliar. E sempre vai perceber, mesmo no exame livre, esses fatores funcionais, e no exame dos fatores, também como que é a relação, o contato da criança conosco. Obrigado por sua atenção.